Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que estudamos a educação do Espírito à luz do Consolador. Estamos vendo uma página com apontamentos brilhantes de Leon Denis no seu livro Depois da Morte, em que ele nos fala sobre a história do cristianismo e traz ali de uma forma muito significativa todo o trabalho de Jesus aqui junto a nós e a proposta na sua grandeza. Então, dando continuidade da onde paramos, vamos continuar. O Sermão da Montanha condensa e resume o ensino popular de Jesus. Aí se mostra a lei moral com todas as suas consequências. Nele, os homens aprendem que as qualidades brilhantes não fazem sua elevação nem sua felicidade, mas que só poderão isso conseguir pelas virtudes modestas e ocultas. A humildade, a bondade, a caridade. Então, o Sermão da Montanha, que vai do capítulo, Mateus nos traz ele na sua íntegra, vai do capítulo 5 ao 7, resume tudo, né? Ali estão todos os contidos, todos os ensinamentos que devem nortear os nossos passos. E como Leon Denis diz, essas qualidades não devem ser brilhantes, né? Não é isso que indica a real qualidade, a real condição do espírito. O que indica a condição do espírito são aquelas virtudes modestas e ocultas, como ele coloca aqui: a humildade, a bondade, a caridade. E agora ele vai citar uma passagem do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é para eles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Assim se exprime Jesus. Suas palavras patenteiam ao homem perspectivas inesperadas. É no mais recôndito da alma que está a origem das alegrias futuras. Abre aspas então para Jesus. O reino dos céus está dentro de vós, e cada um consegue realizá-lo pela subjugação dos sentidos. Aliás, voltando, então, Jesus, o reino dos céus está dentro de vós. E Leon Denis continua, e cada um consegue realizá-lo pela subjugação dos sentidos, pelo perdão das injúrias e pelo amor ao próximo. Para Jesus, no amor, encerra-se toda a religião e toda a filosofia. Jesus nos disse: amai vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz com que o sol tanto se levante para os bons como para os maus, que faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Porque se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis vós? Leon Denis então coloca: esse amor é Deus, mesmo quem nolo exemplifica, pois os seus braços estão sempre abertos ao arrependido. É o que se depreende das parábolas do filho pródigo e da ovelha desgarrada. Então vamos lá. Assim,
Vosso Pai, que está nos céus, não quer que pereça um só dos seus filhos. Não será isso a negação do inferno, cuja ideia se atribuiu a Jesus? Então, quantas interpretações equivocadas! Por falta de preparo, da humanidade. Essa falta de preparo em tempos idos, bem compreensível, mas tanto tempo se passou e ainda podemos estar nos arrastando na busca dessa compreensão. Se o Cristo mostra algum rigor e fala com veemência, é a esses fariseus hipócritas que torcem a lei moral, entregando-se às práticas minuciosas de devoção. A seus olhos, é mais louvável o samaritano cismático do que o sacerdote e o levita que desdenham socorrer um ferido. Ele desaprova as manifestações do culto exterior e levanta-se contra esses sacerdotes. Cegos condutores de cegos, coloca Jesus, homens de rapina e de corrupção, que a pretexto de longas preces devoram os bens das viúvas e dos órfãos. Aqui ele se dirigia aos fariseus hipócritas, porque Jesus se dirigia a eles, não individualmente, mas a eles como uma classe, digamos assim, se dirigia a eles como hipócritas, porque pregavam aquilo que estavam longe de fazer. E Jesus fala abertamente: devoram os bens das viúvas e dos órfãos, a pretexto de longas preces. Aos devotos que acreditam salvar-se pelo jejum e abstinência, por quê? O judeu era muito afeito, muito seguidor ali, os que praticavam o judaísmo, não o judeu de nascença. Eles eram muito apegados ao externo. Então, era a prática do jejum, abstinência, o lavar as mãos, tudo mais que eles tinham ali era praticado fielmente, como se isso fosse o ideal, o suficiente. Então, ele se dirige a essa conduta também. Aos devotos que acreditam salvar-se pelo jejum e abstinência, diz: não é o que entra pela boca que mancha o homem, mas o que dela sai, porque eles não comiam determinados alimentos que eles consideravam impuro. Como se isso trouxesse dignidade à alma, Mas Jesus se dirige a todas as questões, aos partidários de longas orações responde: vosso Pai sabe aquilo que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Jesus condenava o sacerdócio, recomendando aos seus discípulos não escolherem nenhum chefe, nenhum mestre. Seu culto era íntimo, o único digno de espíritos elevados e a respeito do qual assim se exprime. Vai chegar o tempo em que os verdadeiros crentes adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e cumpre que os seus filhos o adorem em espírito e verdade. O Cristo, diz Leon Denis, se impõe à prática do bem e da fraternidade. Amai vosso próximo como a vós mesmos, e sede perfeitos assim como o Pai, como vosso Pai celeste é perfeito. Eis toda a lei e os profetas. Em sua simplicidade eloquente, este preceito revela o fim mais elevado da iniciação,
a pesquisa da perfeição, que é, ao mesmo tempo, a do conhecimento e da felicidade. Ao lado desses ensinos que se dirigem ao simples, Jesus também deixou outros, onde a doutrina oculta dos espíritos é reproduzida em traços de luz. Nem todos podiam subir a tais alturas, e eis porque os tradutores e intérpretes do Evangelho alteraram, através dos séculos, a sua forma e corromperam-lhe o sentido. Apesar das alterações, é fácil reconstituir esse ensino a quem se liberta da superstição da letra, para ver as coisas pela razão e pelo espírito. É principalmente no Evangelho de São João que encontraremos feição ainda mais acentuada. Há diversas moradas na casa de meu Pai. Então, agora, o que foi relatado por João. Há diversas moradas, anteriormente acabamos de falar, não é? Que houve algumas introduções, algumas alterações, algumas omissões, querendo falsear os ensinamentos de Jesus ao longo do tempo. Mas Jesus, na sua sabedoria, soube ocultar aquilo que precisaria permanecer inviolável. Por isso que ele tem toda aquela linguagem, aquela didática que os inteligentes, né, que se consideraram inteligentes a ponto de alterar, né, não alcançaram. Então ele consegue, e não poderia ser de outra forma, deixar tudo o que precisamos. Então é buscar o espírito, a essência daquelas palavras que ele trouxe. E o Espiritismo vem justamente nos alertar para situações que podemos não entender e afirmam que foram sim proferidas por Jesus, mas que havia significado diverso daquela palavra na época em que foi dita por Jesus, né? E outras que fiquem aberto ali porque traz realmente uma contestação no sentido de que não poderia ter sido ele a ter dito daquela forma, né? Então, todas essas explicações nós vamos tendo, mas se lermos o Evangelho no original, no Novo Testamento, buscando a Jesus, nas suas palavras que realmente ele quis deixar, nós entenderemos todos os seus ensinamentos. Porque está tudo lá. Basta nos debruçarmos e alcançaremos tudo que ele quis nos deixar. Então, nós temos em João: há diversas moradas na casa de meu Pai. Vou preparar o vosso lugar, e depois que eu for e tudo houver arranjado, voltarei e vos chamarei a mim, para que, onde eu estiver, também vos encontreis. A casa do Pai é o céu infinito, com os mundos que o povoam, e a vida imensa, prodigiosa, que se espalha na sua superfície. São as inumeráveis estações na vossa jornada e que somos chamados a conhecer se seguirmos os preceitos de Jesus. Ele descerá até nós para induzir-nos, por exemplo, à conquista dos mundos superiores à Terra. No Evangelho também se nos depara a afirmação das vidas sucessivas da alma. Em verdade, se o homem não renascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Não vos admireis do que vos digo, pois é necessário nascerdes de novo. O Espírito sopra onde quer, e entendeis a sua voz,
mas não sabeis de onde ela vem, nem para onde ela vai. Também sucede o mesmo com todo homem que nasce do Espírito. Quando seus discípulos lhe interrogam, então olha, está tudo aqui. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não vos admireis quando te digo que é necessário nascer de novo. Para quem que ele diz isso? Para Nicodemos. Nicodemos, senhor da lei, culto, inteligente, como percebemos, né? De coração bom, mas que ainda trazia dentro de si toda essa dinâmica, todos esses preconceitos, ou melhor, toda essa forma de entender o mundo trazida pelo seu povo, né? Não poderia ser diferente. Então, ainda havia as coisas muito de uma forma pragmática, de uma forma terrena, que é o pensamento. Que foi pelo menos o pensamento dos hebreus, dos judeus, né? Então eles lidavam apenas com a parte prática da vida. E por isso que eles entendiam que Deus enviaria um rei, né? Um Messias que viria resolver as questões políticas, né? Então, Nicodemos trazia tudo isso dentro de si e não compreende quando Jesus diz que seria necessário nascer de novo. Ele entende que teria que voltar para o ventre da própria mãe, não é? Então Jesus disse tudo. O que nós precisamos é compreender e não repetirmos aquela ignorância pontual, momentânea, tenho certeza de que pontual, momentânea, de Nicodemos. Porque é muito difícil nós abrirmos mão de crenças que abraçamos por uma vida. Assim era, né, o entendimento de vida de Nicodemos. Continuando então, quando seus discípulos lhe interrogam, por que dizem os escribas que é preciso primeiro que Elias volte? Ele responde, Elias já voltou, porém não o reconheceram. E os seus discípulos compreenderam, então, que Jesus se referia a João Batista. Então aqui tem a reencarnação. Só que nem todos conseguem perceber. Ainda, por isso que não foi tirada essa passagem. Ainda em outra ocasião diz o seguinte, em verdade, entre todos os filhos de mulher, nenhum há maior que João Batista. E se quiserdes entender, é ele mesmo, Elias, que deve vir. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Não é? Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Por isso que muitos entendem que Jesus já deixou aqui preconizado, e colocamos isso como muitos entendem, porque ainda não foi um conceito entendido por todos, né? Então, sempre fica para o futuro algumas compreensões, né? Mas muitos entendem aqui que quando Jesus fala que João Batista foi o Elias, o profeta Elias, e é esse mesmo Elias que deve vir, ele está jogando para encarnações futuras. Então, muitos entendemos que esse espírito reencarnou como Allan Kardec, né? Para continuar, ele foi o precursor de Jesus, precursor imediato, né? Primo de Jesus, preparou todo ali, os discípulos aguardavam a vinda de Jesus, aí ele se afasta, inclusive é degolado, né?
e Jesus então inicia o seu messianato, né, já trazendo que novos tempos viriam quando as trevas se fizessem mais densas e ele enviaria o Consolador. E esse Consolador precisaria de alguém que encabeçasse essa tarefa como encarnado, né? E coube, no entendimento de muitos, entendemos que foi esse mesmo Elias, esse mesmo João Batista, que veio finalizar, digamos assim, né, a obra, a parte material, né, a parte material. O alvo a que tende cada um de nós e a sociedade inteira está claramente indicado. É o reinado do Filho do Homem, do Cristo social, ou, em outros termos, o reinado da verdade, da justiça e do amor. As vistas de Jesus dirigem-se para o futuro, para esses tempos que nos são anunciados. Enviar-vos-ei o Consolador. Tinha ainda muitas coisas a dizer-vos, porém ainda não poderíeis compreendê-las. Quando vier em espírito e verdade, ele vô-las ensinará e restabelecerá tudo no seu sentido verdadeiro. Algumas vezes o Cristo resumia as verdades eternas em imagens grandiosas, em traços brilhantes. Nem sempre os apóstolos o compreendiam, mas ele deixava aos séculos e aos acontecimentos o cuidado de fazer frutificar esses princípios na consciência da humanidade, como a chuva e o sol fazem germinar a semente confiada à terra. É nesse sentido que assim se exprimiu: o céu e a terra passarão, porém não as minhas palavras. Jesus dirigia-se, pois, simultaneamente ao espírito e ao coração. Aqueles que não tivessem podido compreender Pitágoras e Platão sentiam suas almas comoverem-se aos eloquentes apelos do Nazareno. É por aí que a doutrina cristã domina todas as outras. Para atingir a sabedoria, era preciso, nos santuários do Egito e da Grécia, franquear os degraus de uma longa e penosa iniciação, ao passo que, pela caridade, todos podiam tornar-se bons cristãos e irmãos em Jesus. Por isso que é o eixo comum, por isso que é a bandeira levantada pelo cristianismo redivivo, porque é nesse manto da caridade, da bandeira da caridade, é que temos que nos resguardar. E isso é o eixo comum que nos une a todos e que nos unirá a todos. Mas com o tempo, as verdades transcendentais se velaram. Aqueles que as possuíam foram suplantados pelos que acreditavam saber, que são os pseudo-sábios, né? E o dogma material substituiu a pura doutrina. Dilatando-se, o cristianismo perdeu em valor o que ganhava em extensão. Foi crescendo em termos de extensão, mas foi perdendo seu valor. A ciência profunda de Jesus vinha juntar-se à potência fluídica do iniciado superior da alma livre do jugo das paixões, cuja vontade domina a matéria e impera sobre as forças sutis da natureza. O Cristo possuía a dupla vista. Seu olhar sondava os pensamentos e as consciências. Então, aqui o Leon Denis está trazendo, porque ele se dedica muito a
as nuances ao estudo da mediunidade, né? E ele está trazendo aqui a dupla vista, que é esse olhar que se aprofunda vendo além da matéria. Não é a vidência propriamente dita, tão falada pelos estudiosos da parte da ciência, da doutrina, não é? Porque na vidência você vê. Na dupla vista, você aprofunda aquela visão, né? Então temos muitas nuances aí que não vem ao caso agora citar, a clarividência, enfim, são nomes que vão dando, mas na verdade são faculdades mediúnicas que conferem ao espírito ver além da matéria. Então você está olhando algo e julga que todos estão vendo aquilo que você está vendo, mas você está vendo a mais. Então, vamos lá. O Cristo possuía dupla vista. Seu olhar sondava os pensamentos e as consciências. Curava com uma palavra, com um sinal, ou mesmo somente bastando a sua presença. Eflúvios benéficos se lhe escapavam do ser, e à sua ordem os maus espíritos se afastavam. Comunicava-se facilmente com as potências celestes, e nas horas de provação, alentava deste modo a força moral que lhe era necessária em sua viagem dolorosa. No Tabor, seus discípulos deslumbrados o veem conversar com Moisés e Elias. Então aqui também é um ponto muito importante nós recordarmos esse momento sublime que Jesus sobe ao Monte Tabor. Me fale agora a extensão, né, dessa caminhada, mas era um monte alto. Eles sobem, chegam lá cansados, evidentemente, né? E acontece ali um fenômeno, uma materialização, que é chamado de a transfiguração do Cristo. Jesus se transfigura, ou seja, aquele corpo físico dele encarnado se expande, dando vazão, dando permissão, digamos assim, abrindo as comportas para que seu espírito, através do perispírito, se mostrasse. E se mostra de uma tal intensidade, de uma tal luminosidade, não dá nem para imaginarmos o que Pedro, João e Tiago, que foram os três que estavam ali junto, que subiram com ele, o que eles viram. De repente, ao lado do Cristo, aparece Moisés, materializado, visto ali pelos discípulos, materializado. Do outro lado, então Moisés, Jesus, e do outro lado, Elias. Por que Elias? É tão claro, não é? A primeira revelação. A segunda revelação que culminaria, porque ela não termina, não é? A tarefa de Jesus só terminará quando só houver o bem em nossos corações, todas as suas ovelhas estiverem redimidas. Então, a primeira revelação, a segunda revelação que se estende à terceira revelação, através de Elias que há de vir. Então, vamos lá. É assim mesmo que mais tarde, depois de crucificado, Jesus lhes aparece na irradiação do seu corpo fluídico, etéreo, desse corpo a que Paulo se refere nos seguintes termos: há em cada homem um corpo animal e um corpo espiritual.
Temos que parar por hora, mas há muito a pensar, muito a refletir nesses ensinamentos gloriosos do Cristo. Que fiquemos em paz, que Deus, na sua infinita bondade, Jesus, nosso Mestre, nos envolva em seu manto de amor.